Olá pessoal! Neste episódio falaremos sobre os sistemas de combate. Os sistemas de combate são pilares fundamentais em muitos jogos, sejam eles de ação, RPGs ou até mesmo jogos de estratégia. A forma como o combate é implementado pode definir a experiência do jogador e a profundidade do jogo. Para este protótipo, implementei um sistema de combate simples através da pura trocação de tiros. Antes de iniciar este episódio, vou fazer algumas considerações sobre essa temporada. Após 23 episódios apresentados, sinto que é hora de finalizar a temporada 2. O objetivo do protótipo era criar um jogo inspirado em um antigo clássico e a partir daí desenvolver uma jogabilidade própria. Acho que este objetivo vai ser concluído agora neste episódio. E a partir daqui, pretendo continuar com o desenvolvimento do jogo apenas em off. Quem sabe, trazendo para vocês as atualizações no desenvolvimento do jogo no formato tipo devlog. Antes de começar a escrever qualquer código, é essencial planejar o sistema de combate. Isso envolve a definição de elementos-chave como mecânicas de combate, atributos dos personagens e o fluxo do combate. Na mecânica de combate, é importante determinar como os personagens vão interagir no campo de batalha. Isso inclui ataques, defesas, esquivas, habilidades especiais, entre outros. Nos atributos dos personagens, devemos definir quais atributos serão importantes no combate, como a saúde, o tipo de ataque, o tipo de defesa, a velocidade, etc. Já no fluxo de combate, é importante estabelecer como o combate será iniciado, como os turnos serão gerenciados e como o combate será encerrado. Por exemplo, derrotar todos os inimigos ou sobreviver por um determinado número de rodadas. Para o sistema de combate do jogo, o Quadpod foi dotado de uma leve inteligência artificial, que consiste em alternar entre os estados de patrulha, que foi implementado no episódio 21, card aqui em cima na tela, e o estado de ataque, que vamos ver com mais detalhes daqui a pouco neste episódio. Durante o patrulhamento, se o Quadpod detectar a presença do agente astro, ele passará para o modo de ataque. No modo de ataque, o Quadpod inicia uma sequência de disparos na direção do agente. Inclusive, se o agente mudar de lado, cruzando com o Quadpod, este ainda assim o seguirá. Se o agente sair do perímetro de detecção, o Quadpod irá retornar ao estado de patrulha. Além disso, o Quadpod será destruído se sua barra de vida atingir o valor 0. Uma animação de morte é executada e ele é retirado do jogo. Por outro lado, agora o agente astro também sofre danos com o ataque do Quadpod. Para isso, também foi criada uma barra de vida para o agente astro. Tanto os tiros do agente quanto os tiros do Quadpod têm um alcance limitado, permitindo que se utilize a distância entre os personagens como estratégia de combate. Vamos ver agora como ficaram as alterações no projeto da Godot. O Quadpod recebeu duas novas animações. Uma para o estado de ataque, onde o Quadpod executa o movimento de disparo, e outra para quando é derrotado no combate. O Quadpod também ganhou dois novos estados, como mencionei antes, o estado de ataque e o estado de derrota ou morte. O estado de patrulha também foi alterado para que o Quadpod possa detectar a presença do agente astro. Para isso, foram adicionados à cena dois novos nós filhos do tipo área 2D. Um para detecção frontal, chamado de Player Detector, e outro para detecção de retaguarda, o Player Back Detector. O detector frontal informa ao Quadpod quando o agente astro está na mira. Quando o agente astro entra no espaço de colisão do detector, o
quadruped passa para o estado de ataque. Quando o agente astro sai do espaço, o quadruped retorna ao estado de patrulha. Podemos ver isso aqui no script. Então aqui na função onPlayerDetector AreaShapeEntered, ele vai fazer mais alguns testes e vai passar para o estado de ataque. E quando o player sai da área de detecção, onPlayerDetector AreaShapeExceeded, ele retorna ao estado de patrulha. O detector de retaguarda faz quase o mesmo. Ele detecta a presença do agente e faz o quadruped girar para encará-lo de frente. Isso nós podemos ver aqui no script do quadruped Patrol State. Então, onPlayerBackDetector Body Enter, ele vai fazer o giro para encarar o player. Para incrementar a morte do quadruped, foram adicionados mais 3 nós-filhos à cena. Nós podemos vê-los aqui no final. O primeiro deles é um GPU Particle 2D que cria um efeito de fumaça. O segundo também é um GPU Particle 2D, mas com a função de criar uma espécie de faísca durante a morte do quadruped. O último dos 3 é um audio stream para executar ruídos e a explosão fatal. A animação final ficou assim. E o script quadruped da state ficou assim. Então, quando o quadruped entra no estado de morte, ele executa o áudio de morte, começa a emitir as faíscas, depois executa também logo de imediato a animação de morte. Libera os detectores de bala ou de disparos do player e também o detector de presença do player, para que eles não executem nenhum código enquanto o quadruped estiver morto. Ele libera também a life bar do quadruped e depois conta um tempo para eliminar o quadruped da cena. Aqui nós vemos que a fumaça começou um pouco depois das faíscas. A fumaça é chamada dentro da animação de morte. Essa função aqui é chamada diretamente do Animation Player. Então aqui no Animation Player em DAI nós temos aqui embaixo, vou aumentar aqui o tempo para a gente ver melhor, exatamente no tempo de 1.5 segundos de animação é que a função Smoke Start, que é a função onde começa a emitir a fumaça, é chamada. Então ele elimina, para de emitir as faíscas e começa a emitir a fumaça, chamada diretamente aqui do Animation Player. As mudanças do agente astro começam pela nova barra superior na tela, que é a barra de vida do agente. Agora, os tiros do quadruped também causam danos ao agente. Aqui, como podemos ver, temos 2 barras iguais. A primeira barra é a barra de combustível do jetpack e a segunda agora é a barra de vida do agente astro. Para criar esta barra, eu dupliquei a cena original, naturalmente, que era a barra de combustível. Com alguns ajustes do script, agora é possível personalizar a cena, alterando em tempo real características como o ícone e a cor da barra. Vamos dar uma olhada no script. Aqui em cima podemos ver as referências ao ícone e também a referência ao box style, que permite personalizar as cores do nó progress bar. Então aqui a variável sprite permite alterar o ícone e a variável box style permite configurar o estilo da caixa que representa a progress bar. O método ready é responsável por atualizar o visual da barra assim que ela é inicializada. Quando executamos o jogo, podemos ver que o visual das barras foram atualizados para refletir seus respectivos valores e controles. Agora que o agente sofre danos com os tiros do quadruped, o método Enemy Damage foi criado para controlar estes danos. O método é chamado toda vez que o jogador é atingido. A primeira coisa que o método faz é chamar o método Blink em um outro nó de nome Damage Effect. Damage Effect é simplesmente um nó contendo uma texture rect com uma imagem vermelha para criar um efeito visível de dano ao agente. Voltando ao método Enemy Damage do agente, os passos seguintes são emitir um som de dano
emitir um sinal de dano, decrementar a barra de vida e, a seguir, testar se ainda resta vida ao jogador. Caso a barra de vida se esgote, o personagem muda para o estado de morte. No Astro Die State, vamos finalizar o jogo. Aqui, na função Enter, executamos uma animação meio tosca da morte do personagem, garantimos que nenhuma movimentação do personagem ocorra, executamos um áudio ainda mais tosco, uma espécie de grito tragicômico de morte, interrompemos qualquer disparo executado pelo personagem e, no último método, emitimos um sinal para que o jogo seja reiniciado. Vale lembrar que tudo que foi feito até aqui é um protótipo. Para a fase de produção do jogo, muita coisa, obviamente, precisa ser refeita e melhorada. Então, o resultado final é esse. Valeu, pessoal! Este é o fim da temporada. Vou encerrando por aqui, pedindo mais uma vez para quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva para não perder as próximas temporadas. Um abraço e até lá!